Dia 15 e dia 17 de fevereiro, Quineia Renda Imobiliária, o KNRI 11, administrado pela Intrag e gerido pela Quineia, fundo que tem 244.779 cotistas. No dia 15, anunciou que o fundo vendeu a participação que tinha no CD Bandeirantes, no Centro de Distribuição Bandeirantes. Eu não coloquei aqui, né? Fica no estado de São Paulo, perto da região de Jundiaí, se não me engano. CD Bandeirantes, o fundo tinha 76,7% do imóvel e ele vendeu essa participação dele por 299.130.000. Só que esse valor vai ser pago 25% no ato, portanto foi pago no dia 15. Esse fato relevante não, esse comunicado já era do fato consumado ali, tá? Estava dizendo que tinha passado a escritura, então não foi. Muitas vezes a gente vê o fato relevante dizendo um memorando de entendimentos, um compromisso de compra e venda, mas ainda tem condições precedentes. Aqui não, já estava dizendo, vamos no cartório e passamos a escritura, vendeu. Então, o fundo recebeu 25% desses 299 milhões no ato, vai receber mais 11% em julho de 2023, e o saldo em 142 parcelas, é coisa pra caramba, né? 142 parcelas mensais, corrigidas por IPCA mais um spread. Então, IPCA mais alguma coisa, mais X%, que não está dito lá no fato relevante quanto que é. A partir de março de 2023. A venda foi acima do valor de avaliação, que consta sempre no relatório gerencial, foi um pouco acima do valor de avaliação, e 40% acima do preço de custo, né, do preço que o fundo pagou pelo imóvel, gerando um retorno equivalente a 144% do CDI no período. Então é mais comum as gestoras colocarem lá qual foi a TIR dessa operação, mas eles resolveram fazer um outro tipo de comparação, dizendo quanto foi em relação ao CDI. Então, não é o resultado do fundo, é o resultado deste galpão dentro do patrimônio do fundo. O preço pago, mais tudo que foi gasto ao longo do tempo, faz um bom tempo, anos, que esse galpão estava dentro do portfólio do KNRI. Tudo que foi gasto com uma adaptação, com uma reforma, com uma melhoria, soma isso tudo é o custo de aquisição. Contra o valor de venda, e provavelmente consideraram também todos os aluguéis recebidos, dá o equivalente a 144% do CDI. Então, bateu o CDI com uma boa folga, o investimento do fundo neste imóvel. O valor da venda vai reforçar a estrutura de capital do fundo e poderá ser utilizada para investimento nos ativos que compõem a carteira ou em aquisições que agreguem valor e qualidade ao portfólio. Então, todo mundo que acompanha sabe que o fundo tem uma pequena alavancagem e que tem um imóvel em construção, um prédio de escritórios em São Paulo, ali na Avenida Rebouças, perto da Faria Lima, em construção. Isso tudo pode consumir esse valor da venda, o valor do principal. Ou então vão comprar mais imóveis, enfim, não está especificado. Aí vem sobre o impacto no rendimento. O lucro, conforme os prazos estabelecidos, deve gerar uma distribuição extraordinária entre 10 e 34 centavos por cota. Então, uma amplitude grande aí dessa informação, entre 10 e 34 centavos por cota, que deve ser paga em julho de 2023. E aí já te adianto que vai ser paga de uma vez só. Já o rendimento recorrente será aumentado para 95 centavos por cota a partir do rendimento a ser pago no dia 14/3. Então, o fundo que vinha pagando nos últimos meses 91 centavos por cota vai passar a pagar 95 centavos por cota já a partir do dia 14. Então, uma operação que eu achei bastante interessante, de fato. É muito raro ver o Quineia vender, eu sempre brinco com o Carlos Martins, esse cara não vende nada nunca, só vende se for por um preço aqueles irrecusáveis e tal. Não sei avaliar se este preço foi um preço irrecusável, mas o retorno financeiro, o retorno que é o que a gente sempre olha primeiro, está aí no fato relevante. O retorno 144% do CDI, vai gerar um adicional de 0,10 a 0,34 não é que essa operação não dá para calcular, tem muitas outras coisas acontecendo no fundo, mas entre 0,10 e 0,34, que vai ser distribuído de uma vez só, aquele gráfico histórico de rendimentos que eu sempre uso nas minhas aulas do KNRI,
vai ter mais um pico para mostrar ao longo do tempo. O primeiro foi da venda daquele imóvel lá no Rio de Janeiro, e agora a venda desse galpão aqui no interior de São Paulo vai gerar mais um pico de distribuição. Tem muito gestor que pega esse valor e vai, ao longo do semestre, distribuindo um pouco para não dar esse pico, né? Aumenta por um período. Eles preferem deixar bem claro, marcado, ó, teve aqui um extra. E com essas parcelas todas, que evidentemente o fundo, que eu falei, ele tinha um imóvel alugado, agora ele tem dinheiro alugado, né? O comprador está comprando esse imóvel alavancado. Alavancado por quem? Financiado por quem? Pelo próprio vendedor, que é a NRI, que antes tinha um imóvel do qual ele cobrava aluguel, agora ele cobra aluguel do dinheiro do próprio fundo, né? Cobra juros por esse saldo que ele mesmo está financiando em 140 e tantas parcelas, 142 parcelas. Então o fundo passa a receber IPCA mais X%, não sabe quanto, a gente só sabe que tem algo a mais do que simplesmente IPCA, por esses 142%. E isso vira um aluguel de mais 142 meses. Provavelmente é aí que tem o fundamento, que tem o faturamento para deixar a gestão tranquila para aumentar o rendimento de 91 para 95 centavos. Como a maioria dos gestores de fundos imobiliários, o pessoal da Quineia faz o possível para que não fique oscilando esse rendimento. Então, se eles deram esse passo para levar de 91 para 95, é porque eles acreditam que vão conseguir manter isso pelos próximos semestres. Lógico que mercado é mercado. Amanhã vem uma notícia impactante, vem um problema, vem mais inquilinos com dificuldade de pagamento e pode diminuir o faturamento, o lucro do fundo e ter que voltar o patamar para um valor menor de rendimento. Lógico, mas eles tentam evitar isso ao máximo. Então, se tivesse uma pequena sobrinha de caixa para fazer o rendimento ir para 95 por 2, 3 meses depois ter que voltar, se com as informações já conhecidas hoje, eles não tivessem segurança de que esse passo poderia ser de longo prazo, eles não fariam, né? Então, está aí a decisão de aumentar o rendimento mensal para 95 centavos. Lembra que faz coisa de, 2 anos, estava 65 centavos o rendimento do fundo, também vindo de uma fase mais complicada. Então, boa notícia para o investidor é que vai ter um adicional, não dá para saber de quanto, mas entre 10 e 34, e ainda vai ter um aumento para 0,95. Então, esse foi o primeiro... o que eu ia comentar ainda sobre essa operação. Isso aí é retorno, né? Aquilo que a gente sempre vê. E o mala do professor aqui, que fez pós-graduação em gestão de risco, sempre fala, o mundo não é só retorno, o mundo é retorno ajustado por risco, certo? Então, essa operação põe um lucro que a gente conhece, que está dado aí no fato relevante, as informações todas que você já teve, põe um retorno para dentro do fundo, e o risco, o que acontece com o risco? Diminuiu o risco do fundo, horas. E é um fundo que tem uma parte, ele já nasceu assim, para ter uma parte em escritórios, uma parte em galpão. Não está dito no regulamento, em nenhum lugar, o quanto exatamente tem que ter de um ou de outro. Mas se você tiver curiosidade de pegar, vai, por exemplo, no Clube FI, vai lá nas informações, você pode filtrar só por relatórios gerenciais e pegar o histórico, todos os relatórios gerenciais do fundo. Dá uma olhada lá, pega de 1 ano para trás, 2 anos, 3 anos e tal. Isso fica geralmente bem equilibrado, meio a meio. Metade escritórios, metade galpões. Pega o do mês passado, estava 60% galpão, 40% escritório. Por quê? Porque o mercado não é estático, é assim como a sua carteira. Se você um dia se planejou antes de começar a investir, aí você falou assim, vou ter 10 fundos e 10% em cada fundo imobiliário. Foi lá, estudou, analisou, escolheu 10 fundos, colocou 10% do seu dinheiro em cada um deles. Olha agora, tem um que a participação virou 6%, outro a participação virou 12%, o outro mantém em 10%, assim por diante. Por quê? Porque o mercado é dinâmico, os preços oscilam, essas coisas assim. Então, pelo andar da carruagem, pelo andar da economia, a logística estava impulsionada, os escritórios ainda passando por uma fase difícil. Se a ideia era balancear 50-50, a vida, o mercado levou para 60-40. O que você faz de tempo em tempo com o seu portfólio? Rebalanceia. Então, o que eles fizeram? Venderam um ativo de logística que vai ajudar a trazer novamente para
para o balanceamento de meio a meio ali, de 50 a 50. Não que essa venda especificamente no próximo relatório a gente vai ver que foi para meio a meio, mas enfim, ajuda a tirar esse desequilíbrio que estava acontecendo. E além disso, o que mais? Quem era o inquilino ali? Magazine Luiza. Vem pagando tudo direitinho, maravilha, todos os meses, só que o varejo está passando por um momento de grande dificuldade. E 34%, se não me falha a memória, 34% das receitas do fundo vem do que eles classificam de comércio, que eu vou aqui intuir que eu possa substituir por varejo. Então, vai lá, vende um galpão com um bom lucro, faz um resultado extraordinário para o fundo e diminui a concentração nos imóveis de logística e também nos inquilinos vindos do setor de varejo ou comércio, como eles preferem utilizar no comunicado, no relatório gerencial. Então, não dá para a gente olhar nunca só para o retorno das operações. Na minha opinião, além do retorno, essa venda diminuiu o risco do fundo. Uma belíssima operação. Parabéns, Carlos, parabéns toda a equipe da Quineia. É a minha opinião, pode estar redondamente enganada, pode ser que eles estejam assistindo isso falando, nossa, né, não sei de onde o Arthur tirou essas coisas, porque nada disso passou pela nossa cabeça. Mas, na minha opinião, foi uma belíssima operação que gerou retorno, diminuindo o risco do fundo. Então, parabéns pela rara venda, muito raro falar do KNRI aqui no Fatos Relevantes. E, inclusive, óbvio, eu entrei em contato, perguntei se eles queriam gravar aqui com a gente, e como eles falaram, a gente não vai dar nenhuma informação adicional ao que foi ao comunicado ao mercado. Normal, super compreensível, mas espaço sempre aberto, viu? Se quiser numa próxima, a gente não vai achar nada ruim, não. Então, esse foi o primeiro fato relevante. Fato relevante não, comunicado ao mercado por causa do tamanho